comecei a gravar. Dá para ver? Tereza. Margarete, você pode fazer um favor para mim? Não, já coloquei. Não, já coloquei lá no Zoom. Não estou ouvindo. Não. Está me ouvindo? Não estou ouvindo. Ninguém está me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo todo mundo bem. O problema era aqui, desculpa. Fala. O problema era com você, né? Tá bom. Era aqui. Então, Tereza, Érica, Erlinda, Margarete. Então, vou começar. A gente hoje vai começar a nova tragédia? Vamos começar, sim. Vamos começar. Olha, eu postei, não sei se vocês receberam o PDF da tradução do Gamakuri. Receberam? E eu postei também um PDF de um estudo sobre Antígona, da Kathleen Rosenfield. Vocês receberam? Sim. Então, tá. Eu postei também uns vídeos, né? É o seguinte, talvez a gente não pegue o texto hoje, porque eu vou fazer uma apresentação. Muito bem, então a gente saiu. Saímos do ciclo. Alice, oi, Anitta. Olha, a Alice vai fazer uma apresentação dela, Lili, essa é a Super Alice. E você vai dizer assim que você é você. Oi, Rosa. Aqui. Olá! Oi, Alice. Olá, qual é a Alice e a... Quem é? Ah, tem uma passando mal da barriga? Essa aqui é a Lili, não mais do que a Lili. Olá! Agora todo mundo fora. Bebê, fora. Muito bem. Ok. Então, muito bem. Nós saímos do círculo troiano, entrando no círculo tebano. Vamos entrar no círculo tebano. E saímos de Ésquilo, vamos entrar em Sófocles. Isso tem consequências. Vou tentar dizer rapidamente o que significa isso, em linhas gerais, né? Pepe, por favor, querido, você jogando bola que está tirando minha atenção. Ei, Pedro, vai jogar bola lá fora. Ouviu? Ouviu? Joga a bola lá fora. Hein? Tá. Muito bem. Então, as lendas do teatro do grego podem ser reunidas em ciclos, né? O ciclo troiano, o ciclo tebano, o ciclo dos argonautas, do qual faz parte lá o mito do Medea e Jasão, o ciclo de Hércules, etc. Né? O ciclo troiano, o ciclo tebano, diz respeito, então, à cidade de Tebas, ao mito de fundação, que é importante, o mito de fundação de Tebas. Tebas foi fundada por Cádmo, não é? Avô de Laio, Laio, pai de Édipo, Édipo, pai dos personagens da peça, Antígona, Ismene, Polinices e Pelmas. A gente vai trabalhar um pouquinho a questão da... Deixa aí, Pedro. Tchau, tchau. Como então, cara? Leva isso aqui. Última interrupção, tá? Hoje o bicho está... Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cira. Seja bem-vindo ao meu. Boa tarde. Então, eu estava dizendo o seguinte, que o mito de fundação de Tebas vai ajudar a gente nos aproximar de um tema central no texto da Antígona. E a gente vai ler a Antígona em continuidade, guardando continuidade com a chave de leitura com a qual nós lemos a Oreste. Né?
os deuses novos versus deuses velhos, que significa essa passagem, essa cronologia que a gente trabalhou bem, significa isso, né? O Deus novo, ele contém o Deus antigo, mas não o extingue, porque pelo fato de ser Deus, eles são imortais, né? Então não podem ser extintos, mas são contidos. E nessa contenção se estabelece uma contradição, pode estabelecer uma contradição, estabelece uma tensão e pode chegar ao ponto da contradição, como foi lá na Oreste, como vai ser aqui na Antiga. Só que a contradição que se estabelece na Oreste foi uma contradição entre deuses. Aqui é uma contradição entre heróis. Os personagens de Sófocles, diferentemente dos personagens E Lavou. o pessoal que assistiu a aula dele na quinta travou também ou não? Não, na quinta não. Ele fez pelo celular. Ah, sim. esse personagem Voltou. Voltou, Luiz? muito bem. Então, era, em última instância, uma oposição entre deuses. Aqui, não. Aqui, o teatro de Ésquilo, de Sófocles, os heróis trágicos, eles agem autonomamente. Não é? Então, nós podemos localizar na mitologia grega os deuses, os semideuses e os heróis. O teatro sofocliano é um teatro cujos personagens são os heróis, que agem autonomamente. E aqui nós vamos ver que a autonomia da ação, tanto de Creonte quanto de Antígona, vão os levar à perdição, né? Que a gente vai trabalhar ao longo do tempo. Muito bem. Os deuses aqui eles são apenas referenciados, eles são apenas nomeados, mas não ocupam o centro da trama, como foi em Ésquilo. Essa é a diferença básica entre Ésquilo e Sófocles. Né? Então, o conflito que se estabelece aqui é o conflito entre dois heróis trágicos que vão ser intransigentes a ponto da perdição. Eu fiz uma postagem. O Facebook me lembrou que há 4 anos atrás, eu tinha feito há 4 anos eu tinha feito uma postagem, né? Que veio muito a calhar com esse tema que ele está trabalhando, e eu postei no nosso grupo, a respeito do goleiro Bruno. Esse goleiro Bruno, que foi condenado e vencido lá um período do cumprimento da pena, ele fez jus a uma liberdade condicional, o que permitia trabalhar. E aquilo causou uma grande comoção. Então, a postagem, eu não sei se vocês leram, acho que ela dizia assim que o fato do crime cometido por Bruno ter chocado muito a opinião pública, muitas pessoas se sentiram ofendidas com o fato de ele ter podido voltar a trabalhar, não é? Como se o crime foi de tal ordem que admitir que como se exigisse, além da pena legal, uma pena extralegal. Né? Então, fiz esse comentário baseado na Oreste, né? Em que mostra como é penoso o trabalho de aceitação, né?
da passagem da legislação baseada na vingança para uma legislação baseada no direito positivo. Né? Isso aparece nessa dificuldade que nós experimentamos em aceitar o fato de que Bruno, uma vez cumprida uma parte da pena, pudesse voltar de novo a exercer algumas funções, etc. Né? Muito bem, então, isso respeito ao Orestes. Mas tinha um fato ali. Eu peço que desliguem o microfone, que está fazendo uma interferência, eu não tenho como desligar aqui pelo celular. Só que, nesse fato, eu apenas me ocorreu a lembrança do Orestes, da Orestia, né? A passagem do direito baseado na vingança com o direito baseado no direito positivo. Só que tem um aspecto que vai dizer respeito direto aqui à trama da Antígona, que eu não observei nesse caso do Bruno. Eu pergunto assim, por que o caso Bruno nos ofendeu tanto? São diversos os aspectos, mas tem um, talvez, que esteve presente, ainda que nós não tenhamos nos dado conta disso conscientemente. É o fato de o corpo da menina, da moça assassinada, ter sido entregue à voracidade de cães, né? Como uma estratégia para se livrar do corpo. Lá os executores do crime deram o corpo da moça para ser devorado pelos cães. Talvez essa imagem, né, esse fato, e a imagem que esse fato gera, talvez esteja aí o fato de o crime de Bruno ter nos parecido uma brutalidade inaceitável, o fato de o corpo ter sido devorado. Esse é um tema central da peça de Antígona. Então, veja, esse caso do Bruno tem duas interfaces. Uma com a Orestia, ou seja, do crime, da passagem da vingança para o direito positivo, mas tem essa passagem também que vai ser central. O fato de um corpo humano ter sido devolvido a uma realidade natural. O cadáver devorado por cães. Que é exatamente isto que Antígona quer evitar. Né? Que o corpo do seu irmão, Polinices, seja devorado por cães. Isso vai desempenhar um papel central aqui na trama. Então, muito bem. Então, vamos tentar ver como se situa essa história, essa lenda de Antígona. Né? Isso se situa, como já disse, no interior do ciclo tebano, no interior do qual a maldição dos labidácidas desempenha um papel central. Okay. No ciclo troiano, era a maldição dos Atridas, e aqui nós temos a maldição dos labidácidas. Então, vamos retomar rapidamente a história da fundação de Tebas. Né? Tebas foi fundada por Cádmo, né? Que recebeu um oráculo que ele devia seguir uma vaca sagrada, e onde essa vaca sagrada adormecesse, ele deveria fundar uma cidade. Só que esse lugar onde ele teria que fundar uma cidade, ela era habitada por um dragão. Né? Isso é importantíssimo, em toda a trama. O lugar onde o ser humano constrói o seu território, esse lugar, de início, ele é sempre hostil. Ou seja, o espaço de territorialização é um espaço que tem que vencer o espaço de acontecimento da experiência humana, tem que vencer uma, vamos dizer assim, hostilidade natural da natureza. Esse dragão.
Mas qual foi a estratégia que ele vai usar? A estratégia essa que lhe foi sugerida por uma deusa. O dragão é o símbolo máximo da hostilidade da natureza. Então, qual foi a estratégia? Ele matou o dragão, recolheu os dentes do dragão e semeou os dentes do dragão. E dessa semeadura dos dentes nasceu a primeira geração dos habitantes de Tebas. Então, veja, os dentes são uma expressão da força devoradora do dragão. Então, veja, Cadmo derrota o dragão, mas usa um estratagema que é do cultivo. O cultivo é obra propriamente humana, que faz com que aquilo que era no dragão a expressão da sua destruição, isso cultivado pelo cuidado humano, aquilo gera a primeira geração dos habitantes de Tebas, que ainda são muito próximos da terra, muito próximos da natureza, em alguma medida filhos do dragão, mas não apenas filhos do dragão, que também filhos da mão humana. Então, essa primeira geração ela é híbrida. São os guerreiros que vão fundar Tebas. Então, a fundação de Tebas ela está, desde o início de Tebas, né, atravessada por essa dupla inscrição. Uma inscrição que brota da natureza e uma inscrição que brota do cuidado humano. Então, tem, digamos assim, esta ambiguidade. Nós podemos dizer que o incesto, né, que vai estar presente em Édipo, guarda continuidade direta com esta confusão, porque na natureza não há incesto. Né? O incesto é, digamos assim, uma relação natural no âmbito humano. Né? Então, de certa maneira, isso guarda a relação direta com essa semeadura dos dentes do dragão. Então, Tebas está atravessado. Né? A maldição dos labidácidas está, em última instância, resulta desse ato fundador. Né? E o que Creonte vem em Antígona? Creonte é o representante da polis. O que Creonte vem em Antígona é a continuidade desta confusão. Né? É assim que Creonte vem em Antígona. E a oposição de Creonte em relação a Antígona tem como objetivo virar definitivamente a página dessa confusão entre natureza e cultura, que ainda não, segundo ele, não estava ainda suficientemente virada. Essas seriam as razões de Creonte. As razões de Antígona é que luta em prol de consagrar no espaço público laços de afeto. Essas são as razões de Antígona. Porque nessa polis governada por Creonte não haveria lugar para afeto. Creonte, ao tentar se livrar do incesto, ele se livra de todo e qualquer afeto. Antígona, ao tentar garantir um espaço para o afeto na polis, ela traz consigo nesse ato a continuidade da confusão que funda Tebas. Né? As suas razões de Antígona, essas são as razões de Creonte. Por isso, colocando esses termos, né, guardando continuidade com a que a gente, a chave de leitura que nos guiou na leitura da primeira peça, por isso eu rejeito, por considerar impertinente, boa parte das leituras que se faz da Antígona, onde se coloca Creonte como um tirano, e não que ele não seja, e Antígona como uma expressão de uma rebeldia contra a tirania. Né? Antígona seria a heroína e Creonte o vilão. Eu acho que essa é uma leitura
que não respeita a verdade interna do texto, né? Eu acho que é comum esse tipo de leitura, né? Sobretudo por juristas, sobretudo por pessoas que não têm o texto como, não tem, a meu ver, o respeito devido ao texto. Colonizam-no, né? É como se você pega o texto, colonizar o texto, significa o seguinte: tomar o texto como exemplificação de uma tese que é estranha ao texto. A gente vê muito isso, juristas que têm uma tese jurídica muito bem construída e vão ao texto do Sócrates para confirmar, para legitimar, para exemplificar a validade daquela tese jurídica. Você vai ao texto com interesse que é estranho ao texto. Não é isso que eu chamo de colonizar o texto, né? Como também acontece com leituras da ordem psicanalítica, por exemplo, uma leitura famosa do Lacan, o desejo de Antígona. Você vê ali que essa leitura, mediante essa leitura, nós conhecemos Lacan. Não conhecemos Sófocles, nem a verdade do texto, a meu ver. É uma leitura que coloniza, né, que vai ao texto interessado em fazer o texto confessar a legitimidade não do texto, sim da tese, né? Portanto, acho que essas leituras são todas interessantes, mas não são interessantes no sentido de revelar, ao meu ver, a verdade do texto. A verdade do texto é múltipla e ela só se revela, segundo eu penso, mediante o estabelecimento de uma bem articulada chave de leitura. E, ao meu ver, essa chave de leitura tem que brotar do texto e não de algo estranho ao texto, como são, em geral, as leituras políticas, ou jurídicas, ou psicológicas, né? São chaves de leitura construídas fora do texto. Então, a minha estratégia aqui é tentar encontrar no texto a sua própria chave de leitura. E a chave de leitura que eu encontrei, esse conflito aí, podemos dizer assim, masculino, feminino, natureza, cultura, polis, família, etc., tudo que deriva daí, modos distintos do cuidado, essa chave de leitura, ao meu ver, brota do texto, eu recolho isso do texto, mas digo também que não é a única chave de leitura possível, porque o texto é quanto maior, quanto mais chaves de leitura ele suscita, ele propõe, ele incita, ele reivindica, ele provoca, ele seduz, etc., né? Então, vou manter a mesma chave de leitura para ler aqui a Antígona. Então, a Antígona é o seguinte, é o momento final do que se chama da trilogia tebana. Essa edição que eu tenho em mãos aqui, ela pode nos induzir a um engano. Diz assim, a trilogia tebana, Sófocles, Édipo Rei, Édipo em Colono, Antígona. Esse termo aqui, trilogia tebana, isso não é de Sófocles. Isso aqui é um artifício do editor, porque jamais houve da pena de Sófocles uma trilogia desse tipo. Se fala trilogia porque são 3 peças que desdobram o mesmo tema, que é a maldição dos lapidácidas. Mas essa Édipo em Colono foi escrita 40 anos depois de Antígona. Cada uma dessas 3 peças faz parte, aí sim, de uma trilogia, porque a forma trilogia era a forma obrigatória de apresentação da poesia trágica nos festivais de Atenas, né? Então, cada uma dessas 3 é parte, cada uma delas, de uma trilogia que se perdeu, só restar essas 3 partes. Essa edição coloca nessa ordem porque foi a ordem Édipo Rei, Édipo no exílio e Antígona, que volta a Tebas depois da morte de Édipo. Então, faz sentido colocar nesse tempo, nessa cronologia aqui, mas sabendo que não são 3 peças, 3 partes de uma mesma peça, né? Então, vou apresentar rapidamente o enredo para a gente depois ter condições de encararmos o texto, né? Vamos lá. Cadmo, portanto, funda Tebas, e nessa fundação já está atravessado a confusão, uma realidade híbrida entre natureza e cultura.
porque foi mediante a semeadura dos dentes do dragão que vai dar origem à primeira geração, né? E de geração a geração vai havendo uma purificação, né? Cada vez mais humana, menos natureza, mas ainda sempre permanece um traço da natureza invadindo a cultura, né? A natureza é presente, portanto, como um afeto, né? E a cultura cada vez presente mais na polis, né? A natureza no feminino e a polis no masculino, onde a gente vive naquelas polaridades que nós trabalhamos bem na primeira peça que a gente estudou, né? Muito bem, então Laio, neto de Cadmo, ele inaugura a maldição dos Labdás por ele ter abusado do filho do príncipe que lhe deu guarida, foi exilado de Tebas, foi acolhido na cidade de Pisa, e ele seduz e estuprou, né, o filho do rei, que o acolheu. Isso gerou uma maldição, e a maldição dizia que, se Laio tivesse um filho, esse filho mataria e casaria com a mãe. Laio casado com Jocasta, ambos sabedores dessa maldição, mas Jocasta acaba engravidando, nasce a criança. E para evitar que se realizasse a maldição, eles entregam esta criança que nasceu, essa criança que daria sequência à maldição dos Labdás, entrega a um pastor, um pastor real da corte, lá dos rebanhos do rei Laio, para que sacrificasse a criança lá no Monte Estério, né? Onde ele apacentava lá o rebanho de Laio. Como é conhecido, né? O pastor ele tem asco de ele mesmo matar a criança e pendura a criança pelos pés e pelas mãos, né? De tal modo que a criança morresse por abandono, né? Porque não teve coragem de efetuar aí o assassinato com suas próprias mãos. Então, essa criança abandonada vai ser encontrada por um outro pastor, de um outro rei de Corinto, e vê aquela criança acorrentada pelos braços e presa num pau, né? Pelos braços, pelas mãos e pelos pés, se apieda da criança, essa criança com os pés inchados pelo fato de ter sido acorrentada, amarrada pelos pés, esses pés inchados em grego é Édipo, e leva para o reino de onde ele provém, esse pastor, que é o reino de Corinto, e lá porque os gays de Corinto não tinham filhos, né? Então, esse menino vai ser muito bem acolhido, vai ser criado como príncipe, mas ele suspeita, ele recebe lá umas ofensas de que ele não era filho legítimo, ele vai em busca do oráculo para resolver esse dilema, e o oráculo diz, como sabemos todos, que você é o mais maldito dos homens, que você vai matar seu pai e vai casar com sua mãe. Ele, supondo que os pais dele eram os reis de Corinto, ele diz, basta eu não voltar nunca mais a Corinto e essa maldição não irá se cumprir. Então, Édipo é do mito grego o representante disso que eu vou chamar daqui para frente de impulso antropocêntrico. É como se nós, seres humanos, tivéssemos impulso de nos colocar no centro. Sendo que toda a cultura humana, de início, ela é uma cultura onde quem está no centro é uma visão de mundo a qual quem está no centro são os deuses. E nós somos seres assim, adjacentes, cuja existência, né, cujo sucesso na vida depende dos favores da natureza. Tendo visto o nosso baixíssimo desenvolvimento tecnológico, portanto, nós somos caçadores e coletores, e nessa condição de caçadores e coletores, nós dependemos dos favores da natureza
e a natureza é governada por Deus. Então, quem está no centro são os deuses, demonstrando a potência da natureza e nossa impotência, como caçadores e coletores. Mas é como houvesse algo em nós que quer inverter esse jogo, que não se conforma, digamos assim, com esse estado de coisas, né? E o efeito prático dessa inconformidade com esse estado de coisas, a materialização disso é a técnica. Mediante a técnica, nós vamos crescentemente ganhando autonomia em relação aos favores da natureza. Quanto mais técnica, mais dependente dos favores nós somos. Né? Então, nós podemos dizer assim, que a Revolução Neolítica é um momento de virada, né? Na medida em que agora nós não somos apenas caçadores e coletores, nós somos controlamos, né? Temos algum controle sobre a terra, na agricultura, e sobre os animais, né? Na criação de rebanho. Agora, então, portanto, a carne que a população come não advém apenas da caça, advém do cultivo de rebanhos, o leite e os alimentos da terra. Né? Então, com isso, se começa a se deslocar. Né? Os homens percebem que eles são homens e mulheres, percebem que a sua subsistência se deve também, a nossa sobrevivência, a nossa subsistência, a nossa vivência na Terra, se deve não apenas dos favores, não depende apenas dos favores, depende também do nosso empenho e da nossa técnica. Né? Então, muito bem. Então, mas isso não acontece sem abalar certos princípios da visão de mundo. Então, Édipo é esse que supôs que a sua inteligência, né, fosse capaz de não cumprir o destino que estava traçado para ele, né? E ele é aparentemente muito bem sucedido em relação a isso, porque ele consegue, com sua inteligência, vencer o enigma da esfinge. Com isso, ele herda o trono vago pela morte do rei em Tebas, né? E ao herdar o trono, ele tem como esposa a rainha viúva, Jocasta, e tem filhos e governa durante muito tempo com muita sabedoria. Édipo Rei é um rei justo. Né? Portanto, a inteligência de Édipo, que é o instrumento por excelência e mediante o qual se pode se realizar esse ímpeto, esse impulso antropocêntrico, foi eficaz, né? Para decifrar a esfinge, para tirar o enigma que nos atrapalha, que atrapalhava Tebas, e foi também suficiente, ser inteligente a governar com justiça, mas a maldição volta. A maldição volta e Édipo manda indagar ao oráculo as razões pelas quais a maldição voltou a assolar Tebas. E a resposta é a seguinte: Tebas não castigou o assassino de Laio, do rei Laio. Né? Então, uma polis que consegue defender-se a si mesma, ela é uma polis que está amaldiçoada. Édipo reconhece essa falha, né? Que Tebas realmente estava tão ocupada com a esfinge que descuidou do fato de que deveria, sim, né? Investigar o assassino e puni-lo, assassino do rei, porque Édipo não sabia que era ele mesmo que tinha matado o rei. Né? Então, isso é importantíssimo. Édipo, ele sabe muito, mas não sabe tudo. Édipo não sabe que ele é o seu próprio enigma irresolvido. Ele resolveu o enigma fora dele. O enigma que assolava Polis. Mas ele vigeu sempre na inconsciência de si. Ele sabia muito, mas ele não sabia, ele era ignorante sobre si. Então, Édipo é uma espécie assim, de um paradigma em relação
à humanidade, é uma espécie de alerta contra esse impulso antropocêntrico. Esse impulso antropocêntrico que toma o ser humano, que reivindica o ser humano como centro, não é tudo mais a seu serviço, né? O impulso antropocêntrico, em última instância, ela resulta nisso. Tudo que existe deve estar a serviço do ser humano, né? E o que o mito grego está dizendo é que esse movimento, a realização desse impulso, faz com que nós estejamos sempre patinando no interior de um mistério que nos escapa, né? Então, esse mistério que nos escapa, essa inconsciência que nos assola, ela é apresentada como um limite intransponível para o impulso do processo. O Édipo, quando percebe, toma consciência de que ele é o assassino de Laio, e não apenas assassino do rei, ele assassina o seu próprio pai, e ele, ao casar com João Caixa de filhos, ele teve filhos com a própria mãe, ele, como ato resultante, imediato resultante da tomada de consciência disso, ele se cega. Então, é uma cena assim, muito emblemática, muito forte, simbolicamente, porque quem o desmascara é o cego Tiresias. Então, o cego Tiresias, ele enxergava mais do que esse que enxergava tudo, que é Édipo. Então, Édipo, ao se cegar, ele, como se reconhece, precisaria encontrar alguma coisa, ver alguma coisa que respira ao fundo mesmo da existência humana, que só pode ser vista se os nossos olhos não estão desviados para o secundário, né? Então, ao se cegar, ele está se cegando para o secundário em busca do fundamental, do fundamento, né? E que é o segundo momento, que é o Édipo incolono. O Édipo, então, ele se autoexila, acompanhado da sua filha Antígona, da sua filha e da sua irmã Antígona, né? Que o guia, o cego Édipo, que não encontra abrigo em lugar nenhum, o marido em lugar nenhum, porque Édipo matou o pai e casou com a mãe, até encontrar finalmente o Areta em Colono, que é o Édipo em Colono, essa região rural nas cercanias de Tebas, e ali, depois de purgar, né, toda a sua culpa, muito lenta e dolorosamente, no final, Édipo é redimido, né, pelos deuses, depois de cumprir seu tanto. Feito isso, Antígona volta. Antígona volta para Tebas, né? E ali encontra a cidade conflagrada. Porque os seus dois irmãos eram dois filhos de Édipo, dois homens e duas mulheres. Então, o trono caberia aos dois homens, na ausência de Édipo, né? Que são os irmãos Etéocles e Polinices, dois irmãos gêmeos. Portanto, não estava claro, estabelecida quem era o sucessor de direito, o herdeiro de direito ao trono. Então, os dois irmãos entram num acordo entre si. Vão reinar por rodízio. Então, coube em sorteio que o primeiro ano do reinado caberia a Etéocles. Muito bem. Para não fazer sombra ao irmão, Polinices se retira de Tebas e vai passar durante todo esse ano de reinado do irmão na cidade, se não me engano, de Esparta. Ao fim do primeiro ano, quando Etéocles deveria, portanto, ceder o trono ao seu irmão, segundo o acordo, Etéocles recusa-se. E, diante desse fato, essa recusa, Polinices organiza uma expedição contra Tebas. Tebas tem 7 portas. A expedição, portanto, contra Tebas era comandada por 7 guerreiros, os 7 contra Tebas, né? Que inclusive uma peça também. E Etéocles, o rei, né? Agora, segundo os olhos de Polinices, um rei legítimo, também articula 7 chefes para defender as 7 portas de Tebas, sendo que a porta que seria atacada por Polinices é exatamente a porta que vai ser defendida por Etéocles.
né? Então, se estabelece aí uma guerra contra Tebas, mas também, ao mesmo tempo, uma guerra entre irmãos. Nessa Tebas, as forças que atacam Tebas são derrotadas, e no embate entre os dois irmãos, Eteocles e Polinices, ambos se matam mutuamente. Com os dois filhos de Édipo, ambos mortos, como as mulheres não poderiam assumir, Antígona e Ismênio, então coube na vacância o trono a Creonte, irmão de Jocaste, tio do cunhado tio de Édipo, tio de Eteocles, Polinices, Antígona e Ismênio. Ao tomar o trono, o primeiro decreto editado por Creonte, que vai desencadear a trama da peça, é proibir que se desse sepultura a Polinices. Eteocles vai ser enterrado com honras fúnebres da polis, porque ele tombou em defesa da polis. E vai ser negado pelo edito de Creonte, que proíbe qualquer cerimônia fúnebre em favor de Polinices, porque ele em si surgiu contra a polis, contra Tebas. Tem a questão lá que eu citei do goleiro Bruno. Então, ele diz o seguinte: o corpo de Polinices deve ser entregue à natureza, à voracidade dos cães. A gente vai ver ao longo da leitura. Então, o que o Creonte está querendo dizer é o seguinte: quem se insurge contra a polis se insurge contra a sociabilidade humana. E quem se insurge contra a sociabilidade humana está no terreno da natureza e deve ser tratado como um ente natural. A gente não tem pudor de ver a carniça de um boi ser devorado por abutres, mas nos causa uma extraordinária repugnância essa imagem de ver um corpo humano, que pode ser um corpo da pessoa mais perto entre todos os seres humanos, ser devorado por aves de rapina. Isso nos causa um desconforto que a gente vai tentar entender por quê. Né? Um desconforto sem nome. A gente vai comparar esse desconforto com o desconforto que nos causa o incesto. Esses dois desconfortos. Né? Entendeu? Isso não é, em geral, isso não é trabalhado nas interpretações da peça do livro. Mas acho que isso aí vai ser uma chave de leitura. Né? Como a recusa do incesto e a recusa do corpo insepulto, como esse movimento de virar essa página da natureza e cultura. Virar a página da influência da natureza. Né? Influência essa que está desde o início na fundação de Tebas, mediante essa imagem dos dentes sendo semeados, né, pela mão humana. Então, o Creonte, primeiro decreto, honras fúnebres para o enterro de Eteocles, porque defendeu a polis, e recusa do reconhecimento da humanidade daquele corpo. Porque ele se surgiu contra a polis. E se surgiu contra a humanidade. Isso guarda relação direta com aquela passagem que nós lemos quando Apolo diz que o filho não é filho da mãe, o filho é filho apenas do pai. Lembra disso? Nós lemos isso. Eu fiz aquele vídeo, né, do ventre para o seio e do seio para a água. A gente vai retomar aquela ideia, né, nesse contexto, um contexto cuja ação não é já operada por deuses, e sim operada por
heróis, né? Heróis trágicos. Antígona, ela se insurge contra esse édito de Creonte. É um. Ela diz que esse édito, essa legislação que parte da polis, não tem poder de revogar uma legislação que vem dos deuses antigos. Deuses esses que nos obrigam a dar rituais fúnebres aos mortos. Né? Isso, eu vou trabalhar assim, uma hipótese, é o seguinte, vamos ver se funciona. Né? O Freud diz que a interdição do incesto é que funda a humanidade. Né? Eu vou trabalhar com a ideia seguinte, que há uma coisa que funda a humanidade anterior ao incesto, que é o enterro, o funeral, ser vestido de alguma sacralidade. Né? A gente vê nessas pesquisas, esses sítios arqueológicos, né? Sociedades mais primitivas, né? Mais, digamos assim, distantes cronologicamente, culturalmente da nossa, ali sempre tem resquícios de rituais fúnebres. Não há imagem, não há registro de uma comunidade humana sem esse registro de rituais fúnebres. Então, parece que desde sempre, desde que existia seres humanos, existia também, ao mesmo tempo, rituais fúnebres. Parece que há alguma coisa que, desde sempre, nos repugnou a condição humana, essa imagem de um corpo humano ser devorado por animais. Né? Talvez isso nos repugne mais do que o próprio incesto. A gente vê que em muitas regiões do Brasil, não vamos dizer que o incesto seja tolerado, mas há práticas, né? Talvez já tenha sido mais comum do que agora, mas de pais, né? Que mantêm relações com os filhos sistematicamente, mas eu diria assim, talvez, que mesmo esse pai que acusa sistematicamente da filha, mesmo a esse pai talvez repugnasse ver o corpo da filha que ele sempre abusou ser devorada por aves de rapina. Então, parece que o vilipêndio de um corpo humano talvez seja mais profundo, não é? Seja, portanto, mais antigo do que o repúdio moral ao incesto. Portanto, os deuses que patrocinam os rituais fúnebres são mais antigos do que aqueles deuses que repudiam o incesto. Né? E sendo que os deuses que vão patrocinar a polis, esses são deuses novos. Nós trabalhamos essa ideia dessa cronologia dos deuses, né? E isso vai aparecer aqui de novo. Então, a Antígona vai se rebelar, assumindo todas as consequências disso, contra o Édipo de Creonte, que vai às escondidas celebrar, ainda que timidamente, ainda que disfarçadamente, um ritual fúnebre do corpo do irmão morto. Né? É importante a gente lembrar o seguinte, essa peça está sendo encenada em 441. Anos depois, talvez, entre 10 e 20 anos depois tem que ver com mais precisão, houve um acontecimento em Atenas político de consequências muito relevantes, acontecimento esses, cujo tema do corpo em sepulcro estava no centro. E que envolveu Sócrates. Ele correu sério risco de vida em relação a isso. A famosa Batalha das Arginusas, era aquela batalha contra os persas. Né? Chegou um momento ali no mar Egeu que as tropas, a frota grega, ela se viu cercada pelas tropas invasoras, pelas tropas da frota persa. Né? E para ganhar velocidade de barco, para escapar do cerco, os almirantes
a Ginusa. As Ginusas são as ilhas próximas das quais se deu esse acontecimento. Né? Tomaram uma decisão muito drástica. Para ganhar velocidade, eles tinham que esvaziar os barcos. Então, eles esvaziaram os barcos dos corpos. Eles recolheram os corpos mortos em combate, eles iam recolhendo. Então, para ganhar velocidade e, com isso, escapar do cerco, eles lançaram os corpos ao mar. Ganharam velocidade, escaparam do cerco, mas quando eles chegam a Atenas, encontra a população rebelada. Porque essa era a maior ofensa que se pode cometer, não dar sepultura. Voltar, fazer um corpo humano, voltar a uma naturalidade, uma natureza da qual nós escapamos muito dolorosamente. Né? Então, temos que ter em mente aí aquela imagem dos dentes do dragão sendo cultivados. Né? Que a gente precisa da força do dragão, da força da natureza para o nosso sustento, mas nós não podemos estar submetidos a ela, porque tudo se perde. Né? Esse jogo complexo e contraditório, né? Nossa relação à natureza, parece que encontra no corpo insepulto um momento que diz o seguinte: nós saímos da natureza e não podemos voltar a ela. Esse corpo insepulto sendo devorado pelas forças da natureza é um retorno à natureza da qual nós nos empenhamos muito em sair para poder, nessa saída, dar início à aventura humana. Então, quando os comandantes dessa frota grega chegam a Atenas, a população está revoltada, exige um julgamento que, na realidade, era aquele um linchamento, e, como todos cometeram o mesmo crime, os acusadores, né, querem um julgamento coletivo, todos os comandantes, um julgamento coletivo. Aí Sócrates se rebela. Sócrates não era muito participar dessas instituições da política, né? Mas ele se rebela dizendo que o julgamento coletivo era contra as leis da polis. E o ódio contra os almirantes, né, que jogaram os corpos ao mar, jogaram os corpos humanos de volta à natureza, esse ódio destinado aos comandantes acabou voltando para Sócrates, e por pouco Sócrates não era bem levado nesse poldão, nessa rebeldia, nessa ira popular, né? Sócrates escapou por pouco. Mas eu estou dizendo isso para mostrar a importância desse fato, a importância dessa questão dos corpos insepultos. Né? É tão importante que quase gerou uma revolta civil em Atenas contra os seus chefes militares. Né? Então, voltando aqui para a peça, então, Antígona vai se estabelecer essa contradição, esse contencioso entre Creonte e o seu Édipo, que não reconhece a humanidade daquele que se surgiu contra a Polis. Porque a Polis é o lugar da humanidade. Então, Polinice estava fora da humanidade. Então, estava na natureza. E que arca com as consequências. Em última instância, é isso que nós podemos extrair, segundo a minha leitura de Creonte. Antígona diz, não, a Polis, a humanidade fora, antes da Polis. A Polis é posta pela humanidade. Portanto, a humanidade antes dela. E essa humanidade antes da Polis, podemos dizer, uma humanidade privada, pré-Polis. Não é? Aí, Creonte, portanto, Antígona está em ressonância com Antígona, enquanto que Creonte está em ressonância com Agamenon. Nesse sentido, a gente pode manter em continuidade a chave de leitura utilizada na peça anterior. Então, a Antígona se baseia na legislação antiga, que ela não admite que possa ser revogada pela legislação que se baseia em Deus novos, porque Creonte legitima a sua ação na legislação proveniente dos deuses novos. Então, se estabelece de novo uma contradição.
entre os deuses antigos e os deuses novos, mas com a diferença. Se lá em Éspero se encontrou uma solução que atendesse aos interesses de ambos os deuses, desde que as fúrias aceitassem a sua transformação em benévolas, aqui não, porque os heróis são trágicos e Creonte, na sua abstinência obsessiva, na sua persistência obsessiva, e Antígona também são heróis trágicos, vão até o fundo da sua intransigência e no fundo da sua intransigência de ambos, eles encontram, sem acordo possível, o fim trágico, né? E o equivalente a Orestes na primeira peça, ou seja, aquele que sofreu em si a contradição do embate entre Ameno e Clitemnestra, aqui vai recair essa contradição na figura do Hémon, que é noivo de Antígona, mas é filho de Creonte, não é? E ele vai tentar, em certo momento, chamar o pai para a possibilidade de uma conciliação, ou seja, que a Polis reconheça e tenha alguma cidadania cívica é uma redundância, de alguma dignidade cívica aos interesses de Antígona. Ele faz esse movimento, né? Que o pai acolha, mas o pai, na sua intransigência, não acolhe. E, diante dessa impossibilidade da conciliação entre Creonte e Antígona, Hémon se mata. E essa morte, esse suicídio de Hémon vai desencadear o desespero de Creonte, que já tinha causado a morte de Antígona. Então, a peça tipicamente trágica, nesse sentido que a gente entende vulgarmente na tragédia grega, onde nenhum personagem encontra possibilidade de conciliação, né? Então, essa é a trama. Nós não vamos cair nessa esparrela de Antígona, a heroína contra a tirania. Isso não explica tudo, né? Porque as razões de Creonte, na sua lógica, é legítima, quanto a de Antígona, na sua lógica, também é legítima. O que talvez assim seja, como são personagens trágicos, eles são unifacetados, e nossa única face, exacerbando-a, nos levam ao fim trágico, né? Então, essa é, em linhas gerais, o enredo. Eu vou ficar por aqui. Vou abrir para vocês, e na próxima a gente já começa a ler diretamente o texto, como a gente fez em relação ao Orestes. Ok, queridas e queridos, com vocês. Eu acho que Oi. em tempos de pandemia, talvez essas reflexões sobre a questão do enterro, né, do homem, dos mortos, eles estejam... Arlindo, eu estou ouvindo mal. Vê se você consegue melhorar o teu som. Só um momentinho. Melhorou agora? Melhorou. Bom, então é o seguinte, esse tempo de pandemia, ele nos traz uma reflexão sobre essa questão dos homens, da relação humana, em relação aos seus mortos. Porque um dos aspectos primeiros é que as pessoas não estão conseguindo mais enterrar os seus mortos. E isso é muito chocante. Eu tive amigos diletos, que eu não pude comparecer ao enterro deles, né? Porque só é lacrado, né? E só a família, e é horrível, porque os caras pedem rapidez, tem que ser em 5 minutos o enterro. E outra questão é que nós estamos nos aproximando
de uma tragédia que anunciada, que é a questão de que não haverá espaço para enterrar as pessoas. Se crescer o número, isso já está, os técnicos, várias pessoas, né, já vêm alertando, e eu acredito que vamos caminhar para isso. A Colômbia viveu, Colômbia não, o Equador viveu essa situação, não é? E se as coisas vão continuarem como estão acontecendo, vai resultar nisso. Então, isso aí coloca aí, na ordem do dia, esse aspecto, né? Quer dizer, da relação aí do homem com essa questão do enterro. E uma característica da modernidade, do rompimento com vários aspectos, né? Não somente esse é um, não é? Da relação do homem com ele próprio, né? Com a sua sociedade, né? E um deles é esse, além de outros, como, por exemplo, que a pessoa infectada não há acolhimento, as pessoas fogem, não é? Casos de pessoas que houve dentro de ônibus mesmo, as pessoas foram expulsas a pontapé porque estavam apresentando indícios de que estavam infectados dentro do ônibus, né? Isso no interior aí, né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, você trazendo esses aspectos dessas tragédias nos faz pensar sobre isso. Eu queria só ressaltar esse aspecto. Em relação aos enterros, são dois aspectos diferentes, distintos da mesma problemática, né? É importante a gente ter essa clareza quanto a isso. Um é o ritual fúnebre como elemento decisivo para a elaboração do luto. Isso é uma coisa. A gente vê assim, né? Enterro de filho, né? São as coisas mais dramáticas que um ser humano pode passar. Mas você vê dificilmente, você vê a ausência dos pais, pai e mãe, no enterro de um filho. É difícil você ver a ausência. A hora mais dramática, mas as pessoas vão porque sabe se não for é pior, né? Porque aquele ritual, né, para questões psicológicas muito profundas, ajudam na elaboração do luto, né? Não enterrar um filho é como se essa morte nunca acaba de morrer. Aí eu fico imaginando o drama da Zuzu Anjo. Ela tinha plena consciência que o filho estava morto, mas enquanto você não faz o ritual fúnebre, é como se alguma coisa diz ele não morreu. Então, o ritual fúnebre, o enterro, ele cumpre essa função de auxiliar enormemente no longo e penoso trabalho da elaboração do luto. Um filho que não foi enterrado é como se a morte que nunca acaba de morrer. Talvez seja a pior das tragédias. Mas não tem esse aspecto, né, que você fez menção a ele. Mas tem um outro, que é do corpo insepulto. Um corpo humano insepulto. Eu estou dizendo assim, o corpo humano insepulto é que está retirando daquele corpo a sua condição de um corpo humano, devorado, coado de rapina. Eu estou dizendo assim, isso nos causa mais repugnância, talvez, para a gente ver, essa minha tese, né? Essa minha hipótese, mais repugnância mesmo do que o incesto, que já é repugnante. Aí é preciso saber assim, mas por quê? De onde vem isso? Vamos indagar as razões dessa absoluta repugnância à imagem de um corpo humano sendo devorado. Antígona é a expressão dessa repugnância, né? E por essa repugnância ser tão profunda, permanente na nossa psique, portanto, ela é patrocinada por Deus.
por deuses, por um dos deuses. Os deuses gregos diz respeito àquela condição humana, social e natural que não pode não estar presente. Aquilo que não pode não estar presente é atribuído, ao meu ver, não sem razão, aos deuses. Né? Então, Antígona é a expressão disso. A polis não pode revogar isso. É como se fosse uma cláusula pétrea. A polis pode tudo, mas não pode revogar essas cláusulas pétreas. Então, ela está dizendo para Édipo, para Creonte, isso é uma cláusula pétrea. Não foi a polis que pôs, a polis não pode revogar. Então, não reconheço o seu Édipo. Aí Creonte diz assim, ele se insurgiu contra a polis. Se ele se insurgiu contra a polis é lugar da humanidade, portanto, ele é bicho. Não reconheço a humanidade, não reconheço a humanidade dele. Porque ele se recusou à própria humanidade ao se insurgir contra a pátria. Então, é como foi o discurso de Apolo. A condição humana se realiza na polis. Antes é apenas a preparação. Se ele se insurge contra a polis, ele está se insurgindo contra a condição humana dele. Portanto, entregar o corpo dele à sanha voraz dos cães e das aves de rapina é apenas uma consequência do ato dele. Essa é a razão de Creonte. Né? E nesse embate, a gente vai ver que Emo, né, como personagem assim, não arquetípico, né, aquele personagem como nós, na dificuldade de tentar conciliar essas duas realidades, porque ele Emo, vê as razões, reconhece as razões de cada uma dessas partes, né, que na sua intransigência acabou desencadeando o final trágico. Né? Mas é isso, né? A questão da morte, do ritual fúnebre, nós temos que perceber essas duas questões, a questão da elaboração do luto, né? E da questão também de não devolver, não reconhecer que aquele corpo, mesmo sem vida, ele possa ser devorado naturalmente pela natureza. Ele vai ser devorado pela natureza, mas ritualizado, né? Sem isso, nos causa uma repugnância que a gente não é capaz de suportar. Luiz, eu tenho desculpa, Eric, pode falar, depois eu falo. Não, então é jogo rápido. Eu tenho uma observação aí, não deixa eu botar minha carinha aqui. Não é especificamente a questão de não enterrar o corpo, né, entregar o corpo aos cães, mas esse tipo de dilema em que você tem duas posições que, de um jeito, você poderia meio que justificar completamente cada uma dessas posições, que eu acho que é, digamos assim, muito mais universal na problemática de comunicação que leva a gente para grandes tragédias no mundo. E aí eu vou seguindo nessa linha que o Arlindo começou aí. O que está acontecendo no Brasil é basicamente isso, né? Com a questão da pandemia, existem duas verdades que estão em competição. A verdade das pessoas de que é necessário que haja um lockdown para que fique todo mundo dentro de casa e não se espalhe o vírus, por um lado. E a outra verdade do Bolsonaro, que se as pessoas não saírem, elas não vão trabalhar, elas não vão trabalhar, elas não vão ganhar dinheiro, elas não vão ganhar dinheiro, elas vão morrer também. Então, existe possibilidade de morte por um lado, possibilidade de morte pelo outro. Na minha cabeça, o lockdown ele é o mais correto e existem mecanismos de você contornar a economia, exatamente como os Estados Unidos está fazendo, dar um um auxílio emergencial para que as pessoas fiquem dentro de casa e evitem a morte, mas não é o pensamento na cabeça do Bolsonaro. Então, o que eu diria é que eu acho que é muito, para mim, né, muito mais interessante essa visão da Antígona é isso, duas verdades com força muito grande que causam o que seria esse verdadeiro dilema e que é muito complicado você ceder para um lado ou ceder para o outro. E, normalmente, isso leva a tragédias. Um exemplo está na questão do corpo insepulto do irmão da Antígona, o outro exemplo está na escolha entre saúde ou economia, do que a gente vive aqui na pandemia, e tem vários outros que não dá para a gente descartar de maneira muito simplista.
e dizer, não, o Bolsonaro está totalmente errado nessa questão da economia. Não dá para descartar de maneira tão simplista assim. É só para colocar que eu acho que o grande serviço, né, que essa peça faz é mostrando que as convicções em pontos opostos podem realmente trazer muito problema para a gente. É só realmente do mesmo jeito, é só um depoimento, uma coisa que eu associo e dá muita força. Eric, eu entendo essa sua ponderação, mas gostaria de fazer a seguinte observação. Essa discussão, tal qual se apresenta para nós, é uma discussão, vamos dizer assim, rasa, atravessada por interesses ideológicos muito rasteiros, interesses políticos também muito imediatos, né? Então, ela não tem, vamos dizer assim, profundidade. Ela, digamos assim, provoca muito calor, mas não traz nenhuma luz. Ela apaixona, vamos dizer assim, por interesses muito, vamos dizer, mesquinhos, muito imediatos, né? O Bolsonaro, claramente, ele, enquanto o número de mortos for menor do que o número de desempregados, ele vai bater nessa tecla porque ele quer capitalizar politicamente isso. Mortos são quantos? 200, vai chegar a 300 mil. São milhões de desempregados. Mas você está desempregado porque houve restrição ao trabalho. Lamento os 300 mortos, mas eu estou falando para 300 milhões de desempregados. Isso é um cálculo barato, mesquinho, entendeu? 14 milhões. E sendo também que há muita instrumentalização de uma santificação de vacina, que a vacina vai resolver tudo. Não. A vacina é um instrumento que nós temos, mas não é panaceia, porque nenhuma vacina é panaceia. Os nossos problemas sanitários eles são maiores do que a Covid. A Covid é um lugar central. Mas a vacina não vai resolver o problema, vai resolver o problema de efeitos graves da Covid. Mas nossos problemas são muito superiores a isso. Mas fica tudo escamoteado nesses jogos ideológicos pérfidos, né? Então, isso é uma coisa. O que a Antígona está trazendo são questões de fundo, né? Que, a meu ver, nem estão representadas nesse drama que nos atravessa hoje, dada a mesquinharia dessa discussão política tal como está presente. Eu entendo Não, mas as veja, questões. Fala, me desculpa, o que eu vejo, agora eu estou me colocando do lado do Creonte, pensando da seguinte forma, do mesmo jeito que o Bolsonaro, na cabeça dele, perderia popularidade se ele deixasse de lado a questão da economia para manter todo mundo em lockdown, o Creonte provavelmente perderia popularidade no sentido de ele abrir mão de uma cláusula em que todas as pessoas na polis, com aquele mesmo pensamento dele, que ele é apoiado por várias pessoas nisso que ele está falando. Pessoas que não têm a sensibilidade por estarem próximas da Antígona e do irmão dela, vão, na verdade, julgar o Creonte negativamente se ele ceder para essa questão da Antígona. É por isso que eu acho que há semelhança. A gente pode achar que a verdade da Antígona é muito mais valorosa, mas o Creonte não acha e todo mundo que apoia o Creonte também não acha. Eu já tive várias conversas com pessoas sérias, gente inteligente, que o cara tenta demonstrar para mim matematicamente como seria muito pior um lockdown do que a morte por conta das questões específicas de você não deixar as pessoas trabalharem. Ou seja, não é simples que você derrube esse argumento. Então, é claro que não existe todo o poder que está sendo colocado lá na peça, mas eu acho que isso tem tanto poder por conta dos apoiadores, né, que são dilemas que levam a gente para essa situação que é complicada. Né? Como eu vejo. Ok. Quem mais? Luiz, eu queria trazer uma questão aí para propor para você. Eu não sei se também é o momento de falar nisso, talvez fique mais para frente, enfim, nem sei se é o momento certo. Mas o que está me ocorrendo aqui é essa questão da sepultura, né?
porque, do ponto de vista do Creonte, ela aparece de uma maneira ambígua, eu acredito. Porque, de um lado, ela aparece aí como uma privação, né? No caso do Polinices, nos dois sentidos, ela aparece como punição. No caso do Polinices, é a privação, né, do sepultamento, que é a punição para o traidor, né? Mas a gente sabe que a heroína, né, da peça, ela também vai morrer por um sepultamento, ela vai ser sepultada viva. Então, aí aparece, digamos, também uma punição, mas não mais por uma privação, mas por uma imposição. Ou seja, aquele que violou, né, os princípios da polis, enfim, aquela, né, que violou os princípios da polis, ela tem que ser punida também pelo sepultamento, mas não mais pela privação, e sim pela imposição de um sepultamento. Então, me parece que aí tem uma pluralidade, uma ambiguidade mesmo, né, nesse sentido do sepultamento, que eu confesso, eu não tinha pensado nele nesses termos, mas agora me ocorreu pensar nessa ambiguidade aí, né, dessa sepultura. O morto não foi sepultado e a viva foi, né? Pois é. Tereza, eu acho que isso aí a gente tem que ler em continuidade com aquela fala, né, que suscitou aquele meu comentário, o ventre, o seio e a água. Quando Apolo diz, o filho não é filho da mãe, é filho do pai. E eu estou dizendo assim, como se Coronte dissesse, é o mesmo mote, né? O ser humano só é ser humano na polis. E quem se insurge contra a polis se insurge contra a humanidade do outro e dele mesmo. E a Antígona está dizendo, não, há uma dignidade humana que não há uma dimensão da dignidade humana que não é exercida na polis, que é exercida a Gures. Esse lugar de exercício da humanidade humana, que não é exercido na polis, Creonte não reconhece. Que seria, assim, um lugar de uma dignidade intrínseca à própria pessoa humana e, portanto, que não foi dada pela polis e nem pode ser tirada pela polis. Em última instância, assim, ainda que não expressa nesses termos, essa é a tese de Antígona. Então, Antígona é uma espécie assim, de uma anarquista, né? Digamos assim, a vala letra, né? E diz o seguinte, não é o Estado que me confere minha humanidade. A minha humanidade é conferida pela história ou pela evolução. O Estado é um lugar do exercício da cidadania, mas eu não me esgoto, a minha dignidade humana não se esgota na cidadania. Entendeu? Acho que esse é o embate, em última instância, o embate entre os dois. Né? É como se Antígona não reconhecesse Apolos e Creonte não reconhecesse essa dimensão expressa por Antígona, porque ele coloca isso sob suspeita. É o afeto, que, em última instância, é um afeto cuja outro lado da moeda é incesto. Entendeu? Como eles são personagens gregos, mitológicos, ou seja, eles são, de novo, unifacetados, eles são quimicamente puros, mas como eles não são deuses, como no teatro esquiliano, eles são heróis, eles arcam com, vamos dizer, as consequências da sua unilateralidade. Os deuses são unilaterais gregos, mas eles não arcam com as suas consequências porque eles são deuses. Mas aqui são heróis trágicos. Uma coisa é o deus ser unilateral, outra coisa é um herói trágico ser unilateral. Ele vai se fuder, entendeu? Na sua unilateralidade, é o que aconteceu. Né? E a impotência de Emo, diferentemente de Orestes, conseguiu gerenciar essa dupla inscrição dele, uma inscrição na família
e uma inscrição na polis, né? Ele conseguiu gerenciar isso, negando a família em volta da polis, porque ele está sustentado por um Deus. Portanto, ele não vai ter o Orestes não teve o mesmo destino de Êmon, porque aqui o teatro das crianças sofrendo de outro tipo, né? Então, esse fato assim, um corpo insepulto, um corpo morto não foi sepultado, e um corpo vivo foi sepultado, né? Claro, isso foi explorado isso salta aos olhos, né? Foi explorado pelos comentadores, que a gente também vamos também dar os nossos pitacos em relação a isso, né? O que mais, Tereza? É porque são duas formas, né, de lidar com essa natureza, né, que, vamos dizer assim, se insurge contra a polis, né? Esse afeto, enfim, né? Uma lançando esse afeto de volta à própria natureza, e a outra sobrepujando, né, esse afeto pelo gesto do próprio enterro, né? De É porque o dominá-lo. afeto o afeto, ele tem essa inscrição. O afeto brota, vamos dizer assim, do ventre e do seio. O afeto vem aí. O seio é um outro do ventre, mas em continuidade com o ventre. Então, o afeto vem por aí. A razão, ela vem de um outro lugar. Ela está dito aí, ela vem da comunicação, vem da linguagem, vem do intercâmbio, vem da polis, que é exercitada na água, né? Portanto, são princípios distintos que, em certos momentos, podem adquirir contradição. O que Êmon vai tentar fazer é uma conciliação, buscar uma conciliação. Ele vai dizer para o pai dele: o Antígono não está conspirando, você está paranoico, né? Esse poder que se fecha em si mesmo, né? Então, veja, vai ser interessante que a gente vai ver o trânsito do Creonte, da luz da razão para as trevas da própria razão, quando ela se fecha em si e nega o afeto. Né? É um trânsito. Há um momento do mito, ele começa na luz, o Creonte, e vai chegar nas trevas. E a Antígona, ela não tinha outra alternativa. Quer dizer, para a Antígona, o único irmão dela é o irmão morto, porque o outro teve o irmão insepulto, porque o outro teve sepultura digna, não é? Então, a solidariedade com ela é com o Polinice, com o corpo do Polinice. Só que o Creonte desconfia de que ela vai ver na obsessão ela vai ver na relação de Antígona com o Creonte, com o Polinice, a expressão do incesto, do amor confuso. Porque o amor, ele é próximo da confusão, como a razão é próxima da distinção. Mas, no fechamento em si, desse afeto que não reconhece a razão, dessa razão que não reconhece o afeto, eles vão ambos para a perdição. Acho que, em última instância, é essa a moral da história, né? Nos chamando para a complexidade disso. Né? Portanto, a meu ver, não dá para fazer essa leitura rasa de que a Antígona é a mocinha e o Creonte é o bandido. O Creonte tem as suas razões, e são razões legítimas, que ele expressa o interesse de virar essa página do incesto, dessa confusão causada pelo incesto. Dá um salto de civilização. Mas nesse salto de civilização fechado nele mesmo, a razão vira o seu oposto. Né? É incrível isso, né? A razão vira o seu oposto. Isso, de certa maneira, nós fomos obrigados, no transcorrer da história, a reconhecer isso. Isso é o tema da história de Flandres. Né? A máquina de guerra é a razão virando a razão que foi confundida, a princípio, com um projeto de civilização, ele também esteve associado à razão, na sua vertente, à razão instrumental, com os projetos de extermínio. Né? Portanto, o teatro grego é o teatro da complexidade. Os personagens são não complexos, porque eles são quimicamente puros, são unifacetados, mas a trama é da complexidade. E o traje significa sem resolução, sem síntese, sobretudo no solo.
Nós podemos dizer que houve uma síntese, né? Uma resolução, uma redenção na Oreste. Uma redenção porque as Erinas aceitaram se transformar em benévolas. Mas, podemos dizer assim, provisoriamente, sabe por quê? Porque as estátuas foram para a luz e elas foram para a terra. Elas estão representadas nas estátuas, mas não estão confundidas, não são a mesma coisa. Elas estão ali na terra e elas podem voltar se houver um desarranjo, né? Um desarranjo. E é isso que a gente vê, né? O famoso retorno do recalcado. Ou seja, o processo de civilização é um processo, é uma obra em curso, né? Eu não pode dizer que certas conquistas já estão assentadas para todo sempre, não. Inclusive, o que nós estamos vendo isso hoje, mais ou menos isso, aquilo que a gente parece ser tão bem assentado, né? Não está assentado coisa nenhuma. Passou certos desequilíbrios e volta coisa. Nosso espanto, inclusive para o meu espanto, eu esperava poder, né, ver o Daniel Brilhante Ustra ser reverenciado no Congresso Nacional. E isso ser aplaudido, não esperava ver isso. Eu achava que ele ia ser cultuado, mas nas sombras. Ele ser cultuado na luz, e isso encontrar, eu esperava ter isso, né? Mas o Teatro Grego está mostrando isso para a gente. Olha, isso tem raízes fundas. E as raízes fundas nunca são suprimidas, elas são contidas, mas não suprimidas. Basta um desarranjo para que isso tudo volte a ser. Talvez explique o fato do teatro grego ser eterno, né? O interesse em torno dele ser eterno. Porque ele é sempre atual em torno disso. Falando em Brilhante Ustra, Luiz, eu me lembrei aqui de um documentário, não sei se você conhece, que é filmado lá no deserto do Atacama, no Chile, que são parentes de vítimas da ditadura, né, chilena, que procuram no deserto restos mortais, né, pedaços de ossos, dentes, enfim, de vítimas, né, do regime, justamente para poder enterrar, né, ter algo a ser enterrado. Né? Foi o que eu disse, assim, né? O ritual fúnebre tem duas dimensões, não podemos confundir as duas. Né? Uma é a resolução do luto. Uhum. Enquanto você não enterra, não morre. Entendeu? Enquanto não enterra, não morre. Por isso que as pessoas vão enterrar. Senão vai eternizar uma situação de uma morte que nunca acaba de morrer. Então você não realizou o luto. Uma coisa. Outra coisa é a imagem de um corpo insepulto. Por que isso nos causa tanto desconforto? Mas no caso desses corpos do deserto do Atacama, é também isso, porque esses corpos foram lançados lá, né, e deixados, enfim, sem serem sepultados. Então, Nós temos a situação do pessoal do Araguaia, no Brasil, exatamente. que vive também esse drama, né, de corpos. Eu, inclusive, conheci algumas pessoas que desapareceram. Eu, que não sou parente, de vez em quando, na rua, penso que estou vendo a pessoa, entendeu? Dá aquela... Né, porque você fica aquele vazio, né, aquela questão mesmo, né, de que... Né, então, e mais aqueles que foram lançados ao mar, né, Alindenor? Muitos corpos foram lançados ali, né? Exatamente. Eu conheci a Ana Santa Cruz de Oliveira. Você conheceu, né? Foi ela, inclusive, que me captou para ser militante da Convergência Socialista, lá em 1978, em Porto Alegre, no final de 78. Ela era militante, então, a Convergência tinha ainda uma parte clandestina, que era a Liga Operária, mas que aí, nesse período, ela vai sendo substituída e eles lançam essa política de convergência por acreditar que, enfim, que existia um setor socialista e que estava desperto, né? E o nome, obviamente, respondia a essa política. Mas aí vem, logo na sequência, né, já estava acontecendo as greves, o movimento estudantil tinha
ressurgido, as greves tinham recomeçado, mais tímido em 78, em 79 com força. E aí, logo em 79, o Lula, né, ele se reposiciona e passa a defender o PT. E aí a gente também vai participar desse processo. É isso. Mas ela também sofreu isso. E ele, o filho deles, né, que é o... Eu conheci ele, criança, o Felipe Santa Cruz, que o Bolsonaro debochou. Mas é isso. É uma questão assim da lançar os corpos ao mar, como foi o caso do Studat, né? Isso só é possível ser feito tendo em vista chama-se repugnância natural diante dessa imagem de um corpo humano ser devorado por forças da natureza. Isso só foi psicamente possível, lançar esses corpos ao mar, porque esses que lançavam os corpos ao mar já não reconheciam, tal como Creonte, a humanidade daqueles cujos corpos estavam sendo lançados ao mar. Ou seja, nesse sentido, Creonte é tirano, sem dúvida. Digamos assim, limitar, entre aspas, limitar a humanidade do homem à sua vivência política, à sua inserção política. É isso que o Creonte faz. Quando o Polinices se insurge contra a Poli, está se surgindo contra a humanidade de Tebas, porque ele abdicou da sua própria humanidade. Essa tese, não expressa, mas, vamos dizer assim, implícita, né? Então, quando, de certa maneira, a esquerda, isso foi um debate que eu tive até, inclusive, com uma pessoa até que eu prezo, Mauriase, que, pelo jeito, não viu humanidade dos fascistas. Então, eu digo assim, eles também não veem humanidade na gente. Eu acho que a esquerda ela deve ser moralmente superior, não igual ao fascista. Se o fascista não vê humanidade na gente, nós, em tese, superiores moralmente a eles, temos que ver a humanidade neles, deles. O fato de ser fascista não os retira a humanidade deles. Portanto, tem que ser tratados como seres humanos, portanto, possuidores de dignidade intrínseca. Eu sou chamado de cristão, sou chamado de republicano ingênuo. Mas o que tem questão, a meu ver, é isso que está na peça também. A humanidade do ser humano é intrínseca a ele. Ou é intrínseca, depende do seu posicionamento político. A direita está fazendo isso com a gente, não vê humanidade. Né? E cada vez mais essa ideia de uma humanidade intrínseca aos seres humanos vai se perdendo. Ao meu ver, isso implica uma perda de civilização importante. Né? Então, o Creonte, as razões dele são razões que brotam da polis. É uma dimensão fundamental da nossa condição. O que Antígona está dizendo é o seguinte: não, mas tem uma legislação que não é revogada pela legislação da polis. Ela vem antes da polis. E, portanto, ela tem que ter os seus interesses resguardados. Né? E se insurge. Nesse sentido, ela é uma heroína, no sentido, vamos dizer assim, vulgar do termo, né? Porque ela se insurgiu com decreto. Então, nós temos que reconhecer, a meu ver, a legalidade imanente desses dois personagens. O Luiz, exatamente nessa linha que você está falando, tentando entender o sentido dos vilões, entre aspas. Quando eu era adolescente, eu li um livro chamado Eu, Judas, que era a história de Jesus contada por Judas. Ou seja, pela primeira vez, o herói não era Jesus. Judas foi colocado sob todas as complexidades que levaram ele a entregar Jesus, e você acaba o livro, foi meu pai que me deu,
dar uma olhada nisso aqui. Quando eu acabei, eu falei, bicho, eu estou com medo aqui, que eu estou perdendo a fé. Ele falou, não, mas a ideia é essa. Quer dizer, a ideia é para mostrar o outro lado, que às vezes você vê que você descarta com muita rapidez, mas existe uma razão que não foi explorada, digamos assim, por quem quis descrever a ideia, mas o sujeito tem uma razão em si. É claro que é uma ficção, né? Mas assim, o sujeito que se arvorou a escrever a ficção, ele foi atrás de vários elementos contraditórios que são próprios, né, para demonstrar isso. E aí eu realmente acho interessante isso. Você viu Só aquele para finalizar, filme? tem muitos filmes recentemente em que eu vejo, por exemplo, eu vejo vários filmes com meu filho de super-herói, né, essas coisas, né, menino de 15 anos e tal. E o que é que estão colocando nos filmes? Muitas vezes eles levam muito em consideração o argumento do vilão. Tipo, em determinado momento você olha e fica assim, caramba, eu quase estou concordando com esse vilão por ele estar fazendo esse tipo de coisa, né? É só para demonstrar, né, o poder de... Quando você olha só por um lado é uma coisa, quando você olha os dois lados, é bem complicado mesmo. É verdade. É. Olha, teve um filme, muito bom, por sinal, é do Franco Zeffirelli, se não me engano, acho que o Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré. Você viu esse filme, ué? Eu acho que esse é o mais clássico, né? Tem Eu uma acho que é versão para televisão sim. de horas, teve uma para o cinema. Olha, esse filme, de certa maneira, ele estava, vamos dizer assim, contava com o imprimato do Vaticano, né? O próprio Zeffirelli é católico. E é um filme que eu recomendo porque ele faz uma reconstrução histórica muito interessante, né? E mostra que, como Jesus de Nazaré se dizendo Messias, tinha uns 300, todo dia aparecia um doido se dizendo, né? E mostra ali as razões do Judas, né? Com o cálculo político que ele fez, né? E ele achava que o povo judeu estava dividido. A questão dele era expulsar os romanos, né? Faltava uma liderança que unificasse o povo, estava dividido em diversas seitas, né? E tinha que passar pelo Sinédrio. O Sinédrio era uma instituição reconhecida por todos. Então, Jesus, ele entregou no Sinédrio, ele, diante da sua força, né, persuasiva, da sua força, né, espiritual, ele iria ganhar o Sinédrio, né, para a sua tese, e o Sinédrio, unificando o povo, seria capaz de expulsar o romano, as forças romanas na Judéia, né? Então, seria esse um estratagema político que fracassou, e ele se mata pelo fracasso do estratagema, não por uma culpa, assim, né? Também, mas por ter fracassado, no seu entendo, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa são os registros que a história vai sedimentando ao longo do tempo, com as leituras que vão se cristalizando e acaba tomando lugar dos fatos mais densos, né, históricos. Por isso que é importante a gente... Então, quando a gente vai ler Antígona, entre nós, a Antígona, há um conjunto de cristalizações, né, que acaba quase que impedindo a leitura. Então, de certa maneira, sem negar que essas interpretações têm o seu peso, a importância, mas, de certa maneira, dar um salto acima dessas interpretações e tentar ir ao texto, né? E ver lá Antígona, tal como apresenta o texto, e Decreonte, tal como apresenta o texto, e não por essas visões que foram se cristalizando ao longo do tempo, que acabam reduzindo tudo a um jogo de mocinho bandido, que realmente, não, ao meu ver, não consagra a verdade do texto, né? Que é, na verdade, a partir da contradição mesmo, da presença dessas forças representadas por Antígona, que são forças que está sendo legitimada por Deus, significa dizer que estão sempre presentes, em alguma medida, em algumas circunstâncias, de uma forma contraditória, né? Escrever a beleza do texto, a importância e a verdade do texto vem daí, né? Essa contradição que nos atravessa até hoje. Em situações de crise, tende a voltar à superfície, como eu acho que é o caso, né? Quando a história ela é rica e ela é bem contraditória, dá margem realmente para muita interpretação. O último que eu li o livro, também vi o filme,
ele deve ter visto porque ficou famoso, A Última Tentação de Cristo. Na Última Tentação de Cristo, a questão da traição é uma combinação, é um acordo entre Jesus e Judas. Jesus diz para Judas que tem que traí-lo, senão aquilo que ele ia fazer não ia dar certo. Ou seja, realmente coloca, quer dizer, o autor viu a única forma de solucionar, digamos, aquela aparente contradição no acordo entre Jesus e Judas, né? Mas aí é isso que você falou, né? O texto original não é esse, a mensagem original não é essa, mas quando você deixa pontas abertas, né, você pode interpretar para cá e para lá, decidir, digamos assim, o que vai ser depois. Né? Beleza. É isso aí. Quem mais, gente? Não, posso falar o seguinte: o Saramago também toca nisso no Evangelho segundo Jesus Cristo. Exato, também disse aí. Muito bom. Ô, Silas, você é o Silas, né? É. Então, deixa eu falar com você, Silas. Aparece aí, deixa eu ver você. Oi, Silas, tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Obrigado. Que isso possa trazer algum proveito. Já trouxe muito. A nossa intenção aqui é visitar o Ésquilo, já foi feito, agora o Sófocles e depois o Eurípides, né? Os 3 poetas trágicos, e com uma chave de leitura que organiza a nossa visita. Né? Esse é o pressuposto, viu, Silas? Eu acho que uma leitura desses textos, sem uma chave de leitura, ele tende a se perder numa erudição tola, tão tola quanto, às vezes, orgulhosa de si, sabe? Então, a gente amarrou. Depois, eu vou passar para você aí o acesso às aulas passadas. Eu sugiro, sobretudo, que você, se puder, dê uma olhada nas 5 aulas introdutórias, sabe? Antes mesmo de tratar o texto, a gente trabalhou umas 5 aulas, onde ali eu tentei explicitar o sentido mais geral do teatro grego, né? O encontro da tradição com a modernidade, a tradição do mito com a modernidade da democracia, esse encontro tão contraditório e tão belamente realizado pelos poetas, né? Incrível, né? Que eles reconheciam e viviam na democracia e da democracia, mas trazendo para a democracia as referências da tradição e fizeram isso de uma maneira assim, muito, ao meu ver, né? Ambicioso, muito brilhante do ponto de vista estético e brilhante do ponto de vista, digamos assim, ontológico. Então, sugiro, se você puder, dar uma olhadinha nessas 5 aulas iniciais e como aberto aí ao contraditório, né? Sempre ao final da aula eu abro assim, para a gente conversar mais livremente, né? Então, seja bem-vindo. Espero que seja que possa acrescentar. Obrigado. Espero também que você acrescente. Obrigado. Envia para mim as aulas, essas aulas, tá bom? Mas Tá, muito obrigado. vou fazer assim. Elas estão postadas no YouTube, tá? Vou passar. Ô, Luiz, sábado passado eu não assisti a aula e foi o final de Ésquilo. Você deixou ela gravada? A aula passada, deixei sim. Eu não sei se já postei, né? Mas eu vou dar uma olhada. Está tudo gravado, tá? Tá bom, obrigada. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Então, vamos ficar por aqui. Nos vemos sábado que vem, já com o texto na mão, tá? A tradução do Gamakuri e para os nossos leitores, né? E vamos seguir em frente. Tá, queridas e queridos? Tenham um bom fim de semana. Nos vemos quarta-feira para o Heidegger e no sábado para Sófocles. Tá joia. Boa noite. Um abraço. Boa semana a De todos. beijo. Boa noite. Um abraço. Tchau, boa noite. Obrigado, Até mais. Luiz. Boa noite a todos. Boa noite.